E eu estou aqui com vocês nessa oficina para conversar sobre a categoria pesquisa. Faço parte da equipe da segunda edição da Feira de Inovação e Ciências aqui do Univag, promovida em parceria com a SEDUC, com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, subsidiada pelo CNPq. Antes de a gente iniciar tudo que nós vamos conversar nessa oficina, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre quem eu sou e o motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu sou nutricionista, doutorando em saúde coletiva, especialista na área de gestão do ensino superior e também na área de nutrição, envelhecimento e longevidade. E eu iniciei essa carreira ou este caminho ao qual nós temos trilhado ao longo do tempo na pesquisa, lá na minha graduação. No meu segundo ano de graduação, eu tinha finalizado monitoria em uma disciplina e eu cheguei para professora de uma outra disciplina que eu cursei naquele ano, perguntando se ela iria disponibilizar vaga de monitoria para aquela disciplina. E aí ela acabou fazendo para mim um convite melhor, né? Ela me convidou para fazer parte de um grupo de pesquisa. Junto da equipe, nós fizemos uma pesquisa bem grande, na época que era super conhecida, com 4 municípios aqui do estado de Mato Grosso, sobre questões relacionadas à saúde, alimentação, indicadores sociais, entre outras coisas. Dessa pesquisa saíram inúmeros trabalhos de iniciação científica, mestrado e até doutorado. De lá para cá, eu não parei mais, eu fui para o mestrado, entrei aqui na instituição e temos produzido pesquisa desde então. E esse é um dos motivos pelo qual eu estou aqui para conversar com vocês. Antes de falarmos de pesquisa, a gente precisa falar sobre ciência e sobre conhecimento. Por quê? A ciência é o carro-chefe da pesquisa. Quando nós produzimos pesquisa, nós estamos em busca de conhecimento. E aí a gente precisa diferenciar o conhecimento ordinário do conhecimento científico. Eles não são distintos, mas eles são complementares. Um acaba dando suporte e subsídio para a formação do outro. Quando a gente pensa no conhecimento ordinário, a gente está falando daquele conhecimento popular. Lembra um pouquinho aquele conhecimento de vó, sabe? Que fala que a gente precisa tomar um suquinho de laranja, tomar um mel com limão quando a gente está gripado para melhorar a imunidade. O conhecimento científico, ele é um conhecimento baseado em estações de trabalho que envolvem o processo de planejamento, de racionalidade, de objetividade. O que é que a gente tem que entender? Que a ciência, ela nada mais é do que uma apresentação de como a realidade se comporta. Não é só isso, mas também a forma típica e diferente do que a gente entende por conhecimento ordinário. Porque a gente sabe que tomar um melzinho com limão é bom para a imunidade, mas a gente só sabe isso. A gente não entende sistematicamente o porquê um mel com limão melhora a imunidade. E aí é nesse momento que a ciência ela vai explicar a partir do conhecimento científico esse conhecimento que é ordinário e muitas vezes transmitido de geração para geração. Aqui nesse contexto, o conhecimento ordinário, ele também é conhecido como um conhecimento, um senso comum. Ou seja, eu não preciso fazer faculdade, eu não preciso, por exemplo, estudar a área da saúde para ter um pouquinho de conhecimento sobre coisas relacionadas à saúde. A gente aprende desde sempre que a gente precisa lavar as mãos depois de utilizar o banheiro, por N motivos, entre elas a contaminação e tudo mais. E isso, muitas vezes, parte do senso comum. É claro que hoje essa informação de senso comum é subsidiada pela ciência. Nós temos o entendimento do motivo da lavagem das mãos, mas isso muitas vezes é disseminado dentro do senso comum. Então, o senso comum ele não se distingue do conhecimento científico. Por quê? Porque o objeto de estudo continua sendo o mesmo. Então, a veracidade daquele entendimento, daquele conhecimento, parte do mesmo princípio. O que diferencia o senso comum do conhecimento científico é a forma como ele é trabalhado dentro do processo. O senso comum ele é determinado, ele é repassado de geração para geração, ele não exige racionalidade, ele não exige lógica. Quando a gente pensa no conhecimento científico, eu preciso que ele tenha método.
eu preciso de um passo a passo, eu preciso conhecer os instrumentos que vão subsidiar a formação desse conhecimento. Aqui a gente traz como exemplo que o conhecimento ordinário faz com que eu entenda que a planta precisa de água para crescer. Se eu não regar minha plantinha todos os dias ou dentro de um prazo hábil relacionado àquela planta, ela vai acabar morrendo. Em contrapartida, quando a gente olha essa mesma informação dentro do conhecimento científico, a gente passa a entender que a planta, a partir desse consumo de água, ela produz N reações fisiológicas que contribuem para a sua saúde. E aí, o conhecimento científico, para chegar nessa conclusão, exige N métodos para testar, por exemplo, a quantidade de água, a frequência de água, o tipo da planta com relação a todas essas variáveis. E aí, a gente tem uma chargezinha aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre o conhecimento ordinário, sobre como ele se comporta dentro do nosso cotidiano e sobre como ele se comporta dentro do nosso dia a dia. Aqui a gente tem uma chargezinha, né, que fala, a avózinha, pelo menos, fala para sua neta que ela não pode pegar no gato preto porque isso traz azar. E muitas vezes a gente replica esse tipo de pensamento, esse tipo de conhecimento. Não existe nenhuma explicação lógica, científica, para falar que se eu pegar no gatinho preto, eu vou ter azar a partir disso. Existem vários outros mitos ou vários outros jargões associados com esse conhecimento ordinário. Como, por exemplo, a gente não pode passar atrás de uma escada porque isso traz azar. A gente pé direito da cama. Não tem nada científico que possa comprovar que isso vai fazer diferença no nosso dia. Mas, eventualmente, a gente acaba replicando esse tipo de informação e esse tipo de conhecimento. Sabe aquela coisa de pelo sim ou pelo não? É melhor eu não testar? Dentro do conhecimento ordinário, é importante ainda, no senso comum, a gente falar do conhecimento religioso, porque por muitos anos a ciência ela foi pautada também com base no conhecimento religioso. A Igreja Católica, especificamente, foi aquela que durante muito tempo subsidiou a pesquisa, subsidiou a produção de conhecimento, subsidiou a produção de ciência. Só que, junto disso, também existiam muitos mitos e muitos tabus. Eu gosto das duas charges que estão nesse slide para falar sobre conhecimento religioso, porque ele é muito mais pautado na crença do que propriamente no entendimento das coisas. A primeira charge, ela vem falar que eu não vou participar, né, daquela aula de ensino religioso porque a minha religião não me permite. E aí a gente já começa a entender que muitas vezes existem preconceitos a respeito do próprio conhecimento. Sabe quando a gente diz que não gosta de Giló, mas a gente nunca experimentou? É mais ou menos isso. Dentro do conhecimento religioso, muitas vezes, a gente crê em algo que nós nunca vimos, que nós nunca sentimos e que nós nunca ouvimos, mas faz um sentido para nós. Não estou dizendo que o conhecimento religioso ele não tem veracidade. Eu, inclusive, acredito em Deus e essa crença ela se faz necessária até para uma formação individual. Mas, muitas vezes, o conhecimento por si só ele não se explica. Então, ele é limitado, diferente do conhecimento científico, que a partir de normas, de métodos e de instrumentos, passa a ser testado. Aquilo que muitas vezes se traz dentro do conhecimento religioso e dentro do conhecimento ordinário, não permite para nós essa testagem. E isso é o que faz muitas vezes o conhecimento ordinário, incluindo o conhecimento religioso, ser limitado na replicação e na explicação dos nossos problemas do cotidiano, tá? Partindo desse pressuposto que o conhecimento religioso, que o senso comum ele é limitado em me dar respostas para inúmeras perguntas, é importante a gente falar especificamente de conhecimento científico. Ele se diferencia dos anteriores não pelo motivo pelo qual eu estou estudando, mas sim pela que nós conduzimos. Então, por exemplo, nós acreditamos que o ar é essencial. E aí existe um conhecimento
ordinário sobre isso. Se você tampar sua respiração por um bom tempo, tu vai morrer por falta de ar. É óbvio que ninguém vai testar isso depois do nosso vídeo, né? Não precisa, pelo menos. Mas a ciência, o conhecimento científico, ele consegue, a partir de métodos, de instrumentos, de probabilidades, testar o motivo pelo qual a ausência do ar pode ser fatal, ou por quanto tempo essa ausência do ar pode ser prejudicial para o corpo humano, coisa que o senso comum ou conhecimento religioso ele não é capaz de determinar. Nós temos uma definição do autor Trujillo, que fala que a ciência é todo o conjunto de atitudes e atividades racionais que foram dirigidas ao sistemático conhecimento com objetivo limitado e capaz de ser submetido à verificação. Eu sempre gosto de brincar de telefone sem fio quando eu falo de conhecimento científico. O senso comum, ele nada mais é do que brincar, né, de telefone sem fio. Se aconteceu alguma situação entre duas pessoas e eu tenho uma terceira que só está observando, é bem possível que essa terceira pessoa replique essa história sobre o seu olhar, sobre a sua ótica. Inclusive, isso é algo que tem sido discutido um pouco na sociedade, né? As falácias, as retóricas, e um outro termo que eu prefiro não mencionar. Talvez a gente fale dele um pouco mais à frente. E aí, dentro do senso comum, muitas vezes a gente vivencia ou a gente visualiza a briga de alguém, uma briga entre amigos, uma briga entre o casal, e a gente desconhece o motivo inicial pelo qual eles, né, estão brigando. E aí é óbvio que cada um tem a sua versão da história. Mas um terceiro indivíduo que nem estava envolvido, só presenciou, ele vai contar a sua versão dos fatos. Talvez a versão dos fatos não seja real, e aí as próximas pessoas que vão ouvindo essa história vai replicando como um telefone sem fio e agregando toda a sua energia. Existem pessoas que se empolgam com a história do outro, existem outras que não. Dentro do senso comum, a gente vai replicando histórias, vai replicando retóricas. E aí a gente não pode provar, depois de muito tempo, se aquilo de fato era real. Se fulano de tal matou, se fulano de tal bateu, se fulano de tal abusou, porque não passa de um telefone sem fio. Não existe uma explicação concreta daquilo. Quando a gente vai para o conhecimento científico, eu preciso descrever sistematicamente como é que eu cheguei àquela conclusão. Partindo desse pressuposto, se outra pessoa quiser testar a minha história, ele vai sistematicamente fazer exatamente igual a mim. E o que ele espera é chegar na mesma resposta que eu. E aí sim, eu verifiquei, submeti a minha história a uma verificação e pude comprovar que ela é verdade. Então, dentro do conhecimento científico, a gente tem essa possibilidade de verificar aquela verdade que eu assumi naquele momento. E o que é mais interessante do conhecimento científico? Partindo do pressuposto que ele pode ser testado, hoje eu assumo aquela informação como verídica. Mas talvez daqui 5 anos ela não seja mais. Na nutrição, a gente sempre fala do ovo. Há 10 anos atrás, o ovo era um vilão. Depois ele virou um querido, depois ele virou um vilão de novo. Hoje ele voltou a ser querido. Mas até nós chegarmos nessa conclusão, inúmeras pesquisas foram realizadas, inúmeros testes foram realizados e várias hipóteses foram testadas. O colesterol do ovo é tão ruim assim? Será que os benefícios da proteína da clara não estão superiores aos problemas do colesterol? Entre outras coisas, para a gente nem se delongar nesse slide. Mas, no contexto da pesquisa, a gente tem que entender que o ser humano, ele é um indivíduo curioso. E ao longo da história da humanidade, perguntas têm nos intrigado até os dias atuais. Não sei vocês, mas eu sempre me perguntei, né? Nascemos no Brasil, por quê? Nós estamos aqui por qual motivo? Poderia ter nascido em qualquer outro lugar do mundo. Chegamos aqui neste momento por quê? Será que nós não poderíamos ter chegado antes? E qual seria a possibilidade das nossas vidas se tivéssemos chegado depois? Por que as coisas são como são? Ou são o que são?
né? Por que o meu cabelo é cacheadinho e talvez o seu que está me assistindo é liso? Não que eu tenha problema com o meu cabelo, mas são perguntas que a gente faz. Por que fulano nasceu com um olho preto e o nosso, sei lá, é um olho castanho? São perguntas que nos intrigam e muitas vezes têm subsidiado os nossos estudos. Essas são perguntas de cunho individual, mas existem várias outras perguntas que nos intrigam e nos movem a pesquisar o que nós pesquisamos. Por que talvez consumir 2 unidades de ovo por dia melhore a minha saúde? Será que dormir 6 horas de sono é suficiente para um rendimento escolar legal? Ou eu obrigatoriamente preciso dormir 8 horas diárias? Não sei, são perguntas que eu me questiono. E tem muita gente pesquisando sobre isso, inclusive. Tem gente pesquisando, por exemplo, o potencial do sono sobre o ganho de peso, ou o potencial do sono sobre a capacidade cognitiva. Existem N perguntas que nos intrigam e são elas que muitas vezes dão suporte para as nossas pesquisas. As pesquisas, elas vêm da nossa curiosidade. Saber o que me intriga é o que muitas vezes nos move no nosso start. A pesquisa, ela é um start para a produção de conhecimento científico. Muitas vezes, ela é um start do meu senso comum. O meu senso comum muitas vezes se questiona por que a gente toma suco de acerola, suco de laranja, por exemplo, para melhorar a gripe? Não sei, mas esse pode ser o meu start. Será que se eu tomar o meu suquinho de laranja que a mamãe fez lá no dia anterior, eu vou ter o mesmo efeito do que se eu fazer o meu suquinho de laranja agora? Não sei, preciso pesquisar. Eu preciso vir do meu senso comum e das minhas indagações para dar um start para a pesquisa. E aí, quando a gente inicia esse processo de pesquisa, que eu acho extremamente interessante, a gente está sempre procurando respostas para as nossas indagações. Uma pessoa curiosa, ela está sempre se questionando. E aí, não é um questionar sobre si somente, mas é um se questionar ou um questionar sobre o mundo. Eu moro na região de Cuiabá e Várzea Grande, né? Moro em Várzea Grande, transito também em Cuiabá. Muitos de vocês que vão estar nos ouvindo não são daqui, mas talvez conheçam. Mas eu não sou da região, né? Eu não sou da capital, eu sou do interior, talvez como muitos de vocês estejam me escutando. E eu sempre me questionei por que Cuiabá tem ruas tão pequenas? Por que Cuiabá tem tantas ladeiras? E aí a gente procura, né, respostas para essas perguntas. E existem N formas da gente encontrar a solução para essas indagações. No caso dessas indagações, eu preciso de pesquisa geográfica, eu preciso de pesquisa histórica. Como uma profissional de saúde, eu acabo sempre tendenciando para pesquisas de cunho quantitativo, mas nada nos impede de fazer, muitas vezes, pesquisas documentais, pesquisas para entender por que talvez nós temos um córrego no meio de Cuiabá que é tampado e outro que não. Existem N motivos para isso e deixo para vocês aí as minhas indagações para subsidiarem as de vocês. Mas a pesquisa, ela é uma atividade básica da ciência, eu só consigo produzir ciência, só consigo produzir conhecimento quando eu faço pesquisa. A gente tem N exemplos da atualidade. A vacina do Covid é um ótimo exemplo. A gente produziu ciência, a gente produziu informação a partir da pesquisa. Com a pesquisa, a gente consegue descobrir novas realidades. A gente consegue, por exemplo, descobrir novas formas de produzir a mesma informação. Daqui para frente, a gente vai ter alguns exemplos, mas nós já temos N pesquisas desenvolvidas no Brasil para tentar, por exemplo, produzir alimentos de melhor qualidade nutricional, produtos que acondicionam outros elementos, como produtos de beleza, produtos de limpeza e os próprios alimentos, que sejam mais sustentáveis, que não agridam tanto o meio ambiente. Um exemplo, como mãe, são as fraldas ecológicas.
Hoje nós temos uma grande produção de lixo a partir das fraldas descartáveis e a gente tem uma ciência constantemente tentando pesquisar e produzir formas diferenciadas de produzir menos lixo. É uma demanda. Então, isso são só alguns dos exemplos, né, relacionados com essa descoberta de novas realidades. Essa necessidade de constantemente a gente estar procurando um processo que nunca vai se acabar. Então, hoje nós temos, por exemplo, carros automáticos, muito diferentes dos carros de 50 anos atrás. Nós temos também os modelos híbridos. Nós estamos constantemente buscando uma forma de melhorar aquilo que já existe. Então, a informação que nós temos hoje, ela é uma informação inacabada. Ela não é permanente. Eu hoje conheço ela como ela está, mas daqui a um tempo ela pode ser diferente, tá? A pesquisa também é uma atividade que se aproxima sucessivamente da realidade, mas é uma realidade que nunca se esgota. Então, o Instagram lembra muito isso. O Instagram, às vezes, ele traz algumas notícias do tipo: a cada uma salsicha consumida, você diminui em milésimos de segundos a sua vida. Não sei, daqui 5 anos, talvez essa informação mude. A gente tem uma possibilidade de inclusão de alguns alimentos tidos como cancerígenos numa lista da Anvisa. Isso é uma realidade que não existia há 5 anos atrás e que ela não vai deixar de ser atualizada constantemente, ou seja, com a pesquisa a gente consegue sucessivamente inovar uma realidade que jamais vai se esgotar. Então, de forma particular, é a gente combinar a teoria com dados existentes. O que eu sei e o que existe, como isso forma um novo conhecimento. Para isso, partindo do pressuposto que o conhecimento científico ele envolve método, ele envolve descrição e planejamento, para se produzir pesquisa, alguns requisitos precisam ser atingidos. Entre eles, a existência de uma pergunta. Não dá para você fazer pesquisa se você não tem uma pergunta a ser respondida. Quem será que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei, mas você precisa partir de uma pergunta para pesquisar se de fato quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Partindo do pressuposto que você tem uma pergunta, eu preciso elaborar como é que eu vou chegar nessa resposta. Porque existem N caminhos, N possibilidades de eu chegar na resposta da minha indagação. Muitas vezes você quer saber se eu preciso de fato consumir 2 litros de água por dia ou não, se 1,5 litros de água é suficiente. Existem N formas de você chegar na resposta dessa pergunta. Você pode fazer um ensaio clínico, você pode pesquisar pessoas com relação a fatos do passado. Você pode fazer isso de diversas formas diferentes. Mas é importante que você elabore os passos que vão te fazer chegar a essa resposta. Porque se outro indivíduo tiver o mesmo questionamento que você, ele vai ver o que você fez e ou ele vai fazer igual para verificar se ele chega na mesma resposta, ou ele vai mudar um caminho, ele vai traçar passos diferentes para possivelmente chegar em uma resposta diferente da sua, ou talvez uma resposta igual para de fato afirmar que 2 litros de água é de fato o necessário para uma boa saúde. A partir do momento que eu descrevo esses passos, eu preciso indicar com que confiabilidade essa resposta foi obtida, ou seja, não dá para trabalhar com vozes da nossa cabeça. Eu preciso, de fato, subsidiar esse meu caminho a partir de outras referências, a partir de testes que já são confiáveis, a partir de metodologias que já foram testadas, que já são validadas. Parte estatística, dependendo do nosso tipo de pesquisa, que os meus outros 2 companheiros de categoria vão conversar com você em outro momento. Aqui, para a gente já ir finalizando esse processo, nós vamos falar de algumas pesquisas que já estão acontecendo pelo mundo e pelo Brasil. Pelo mundo, eu quero falar especificamente de uma pesquisa que está sendo desenvolvida há mais de 70 anos pela melhor instituição de ensino superior do mundo. Quem nunca ouviu falar de Harvard, né?
Nós temos uma pesquisa desenvolvida pela instituição que está tentando encontrar o que nos faz feliz. E aí nós temos um dos pesquisadores, né, dessa produção de conhecimento que roda o mundo falando sobre os resultados dessa pesquisa. E aí eu até questiono para vocês, né? O que será que faz vocês felizes? Se eu fizer essa pergunta para o meu marido, por exemplo, ele vai responder que se ele ganhar na Mega Sena, ele vai ficar muito feliz. Eu confesso que eu não consigo produzir muita informação sobre esse questionamento porque eu li. E aí eu vou ter conflito de interesses em dar uma resposta sobre o que me faria feliz. Mas geralmente o que sempre vem à nossa cabeça é ganhar dinheiro, casar, ter filhos, mas a gente não tem respostas muito concretas. Na grande maioria das vezes, elas envolvem dinheiro. E o que é interessante? Que a pesquisa ela encontrou que, na verdade, o que mais faz as pessoas serem felizes ao longo do tempo, porque essa é uma pesquisa de acompanhamento. Então, essa é uma pesquisa que tem acompanhado as pessoas ao longo de 70 anos e também os seus descendentes. E aí, o que a pesquisa encontrou é que, na verdade, o que faz as pessoas felizes são as suas relações sociais, são o volume e as relações sólidas que se faz ao longo do tempo. Então, não que você precise de muitos amigos, mas que os amigos que você tenha sejam bons. Não que você tenha casado cedo, mas que você tenha tido bons relacionamentos, não necessariamente tenha casado. Mas a pesquisa ela encontra que basicamente o que nos faz feliz são as nossas relações sociais, são as nossas trocas, as nossas vivências, muito diferente do que se espera como dinheiro, né? Pelo Brasil, a gente tem alguns outros exemplos que têm sido realizadas e algumas delas me chamaram muito a atenção e eu compartilho com vocês. A primeira é o fato de que os pesquisadores têm pesquisado N coisas, entre elas, por que que as moscas são atraídas pela cor azul. E aí essa eu vou deixar para vocês pesquisarem depois. Mas a gente tem também algumas pesquisas muito interessantes sendo desenvolvidas na área da saúde, como, por exemplo, formas diferenciadas de detectar o câncer de mama, que no público feminino figura como a principal causa entre os tipos de cânceres que assolam, né, as mulheres. Hoje a gente tem a mamografia como o carro-chefe do exame diagnóstico do câncer de mama, e aí a gente já tem pesquisadores que conseguiram identificar marcadores sanguíneos para fazer também esse diagnóstico prévio do câncer de mama, e isso é um avanço na ciência, porque a gente sabe que a mamografia acaba sendo um exame levemente invasivo. A gente tem também produção de ciência, com pesquisadores construindo jogos, ajudando pessoas a melhorar com seus sintomas de acidente vascular encefálico. Então, interessante, porque hoje a gente conhece muito a fisioterapia, as terapias fonoaudiológicas como formas de lidar com as consequências do AVC, mas são questões também, às vezes, invasivas. E aí, quando a gente traz uma coisa mais lúdica a partir dos jogos, a gente consegue tornar o processo um pouco mais leve. E, por fim, a gente tem ainda cientistas aí tentando descobrir o que é que a gente comeu a partir das nossas eliminações. Isso também é algo extremamente diferenciado, né? Imagina, tu faz um exame de fezes e, de repente, o exame, né, te acusa ali como alguém que consumiu salsicha no dia anterior. É mais ou menos um teste doping, né? Caso eu tenha consumido aquilo que eu não poderia ter consumido pelo nutricionista, pelo cardiologista, pelo endocrinologista, seja lá quem for. Esse tipo de produção de conhecimento, gente, ele não é só para pesquisador formado como eu, como professora Priscila, como professor Guilherme, que vai conversar com vocês nas próximas oficinas. Mas ela também é para vocês que estão aí no ensino fundamental, que estão no ensino médio. E aqui eu trago para vocês um exemplo disso. Nós temos estudantes de um instituto federal aqui do Brasil que ganhou um prêmio produzindo absorvente biodegradável e de baixo custo. Então, nós temos aí
estudantes do ensino médio integrado dessa instituição, que conseguiu produzir esse absorvente, inclusive ganhou um prêmio, né, a respeito dessa produção científica. Então, produzir conhecimento científico não é só para quem está formado, para quem já, né, passou pela graduação. A pesquisa, ela também vem das indagações de vocês. Não posso parar para pensar que só quem é formado tem essa oportunidade de pesquisar. Isso também é para vocês. Aqui a gente tem um outro exemplo de estudantes do ensino médio, de um colégio da região metropolitana, da capital ali da região sul do país, que também ganhou um prêmio que leva eles, né? Eles ficaram em quarto lugar entre entre as 10 melhores pesquisas do Brasil, que foi desenvolvida por alunos tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas. E aí os 3 trabalhos mais bem avaliados, eles foram enviados para a NASA. E aí esses alunos eles vão passar né, vão continuar pela experiência da pesquisa e vão conseguir desenvolver atividades aí fora desse ambiente escolar. Então, a ideia de trazer essas 2 informações para vocês é para vocês entenderem que a pesquisa é algo que vem das nossas indagações, que quer trazer respostas para o nosso cotidiano. E aí, para a gente ir finalizando, a gente pode pesquisar de tudo um pouco. Eu deixo aí como dica ou como curiosidade, para quem, por exemplo, está pensando em se tornar vegetariano, a gente já tem pesquisa pelo Brasil produzindo proteína vegetal no mesmo formatinho da proteína animal para estar no nosso prato. E isso é algo que vai se tornar cada vez mais intenso. E isso vai de encontro com as respostas do nosso cotidiano. A gente tem muito clima, né, sendo assolado pelo processo produtivo e tudo mais. E aí, por esse motivo, a intenção de produzir proteína vegetal tem sido um novo caminho para tentar continuar alimentando a população, talvez de forma mais sustentável. É claro que isso ainda é algo muito recente e ainda tem sido muito estudado, mas a gente tem aí muitos investimentos sendo realizados e aqui é só um start ou uma possibilidade para vocês, pensando aí que todos os exemplos que eu dei aqui, eles são particulares, eles não se esgotam, e vocês podem também transitar sobre várias outras indagações. Pensem na pesquisa como uma pergunta da sua realidade que precisa ser respondida. Aquilo que você gostaria de mudar dentro do seu cotidiano, dentro da sociedade a qual você faz parte, e que a pesquisa poderia trazer respostas para mudanças necessárias. Eu fico por aqui, eu desejo para vocês boas oficinas, boa produção de conhecimento. Nós estaremos disponíveis para sanar dúvidas daqui 2 dias e eu encontro com vocês logo mais. Até breve.